milionário viúvo estava em depressão e desesperado, criando seus 8 filhos, sozinho. Todas fugiam. Até que ela apareceu e a mansão de vidro e concreto que dominava a colina de Itaipava parecia um castelo de conto de fadas, só que sem rei, sem rainha e sem risadas. Fernando Valença, aos 33 anos, já não lembrava quando havia dormido mais de 3 horas seguidas. A riqueza que herdara do pai, um império em logística e energia renovável, não servia de nada diante da bagunça de mochilas jogadas no hall de entrada, das roupas sujas amontoadas no corredor e dos choros noturnos que ecoavam pelos corredores vazios. Ele havia perdido Mariana, sua esposa, há 2 anos, num acidente de helicóptero ao voltar de uma conferência em São Paulo. Desde então, as empregadas vinham e iam embora, todas, algumas em lágrimas, outras em gritos, nenhuma conseguindo lidar com 8 crianças entre 2 e 13 anos. Cada uma com sua dor, seu grito silencioso, sua forma de se perder no vazio deixado pela mãe. Fernando, antes um homem elegante, de ternos impecáveis e discursos inspiradores em fóruns internacionais, agora usava camisetas amarrotadas, barba por fazer e olhos fundos de quem carrega o mundo nas costas e não sabe mais se consegue respirar. Tentava cozinhar macarrão às 6 da manhã, enrolava as meninas nos lençóis como se fossem sushis, levava os meninos para a escola com os cadarços desamarrados e ainda respondia e-mails da diretoria em reuniões virtuais com um bebê no colo. A imprensa o chamava de herói moderno, mas ele se sentia um fracassado. Seu coração estava partido em 1000 pedaços, e cada pedaço pertencia a um dos filhos que ele tanto amava, mas não sabia mais como amar direito. Numa tarde chuvosa de maio, após a 13ª governanta desistir, dessa vez levando junto o cozinheiro e o jardineiro, Fernando estava sentado no chão da cozinha, com a caçula dormindo em seu peito e as outras 7 crianças gritando por papai, em coro caótico, quando a campainha tocou. Ninguém aparecia ali sem aviso. Ninguém. Com um suspiro pesado, ele se levantou, abriu a porta e viu ela, Lúcia, 30 anos, cabelos cacheados presos num coque alto, olhos verdes que pareciam ter visto o mundo inteiro, mas ainda guardavam uma luz suave. Usava um vestido simples de algodão azul, botas de chuva e carregava uma pasta de couro marrom surrado. Não havia sorriso falso, nem discurso ensaiado. Apenas uma voz calma, quase sussurrada, que cortou a tempestade no ar. Sei que você não está procurando mais ninguém, mas eu vim mesmo assim. Fernando franziu a testa. Não reconhecia aquela mulher. Nunca a vira antes, mas havia algo nela. Uma serenidade que ele não sentia desde que Mariana partira. Quem é você? Ela não respondeu logo. Apenas olhou para dentro da casa, para as crianças que espiavam da escada e então disse, com os olhos marejados, me chamo Lucia e eu entendo o que é perder o chão. Posso entrar? Fernando hesitou, mas, pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo que não era desespero, sentiu esperança. Lucia não entrou como as outras, não pediu um quarto luxuoso, não exigiu horários fixos ou folgas semanais. Tampouco usou jaleco ou se apresentou como profissional especializada em crianças com trauma. Ela simplesmente entrou, tirou as botas encharcadas pela chuva fina que caía desde o amanhecer, pendurou o casaco no cabide da entrada, como se já pertencesse àquele lugar, e com passos firmes, porém brandos, caminhou até o centro da sala de estar, onde os filhos de Fernando se aglomeravam, curiosos e cautelosos. As crianças, acostumadas a ver rostos novos desaparecerem em poucos dias, a olhavam como se ela fosse mais uma nuvem passageira. Mas havia algo diferente. Lucia não sorria demais, não falava alto demais, não fingia entusiasmo. Ela apenas estava, presente, real. Vocês devem estar com fome, disse, com uma voz que parecia vir de um lugar onde a pressa não existia. Posso preparar um bolo? Ninguém respondeu, mas o mais velho, Rafael, 13,
Anos deu um passo à frente, os braços cruzados, desconfiado. Todo mundo promete cozinhar, depois some. Lucia olhou para ele, não com pena, mas com compreensão, e com uma leveza que desmontou a armadura do garoto em segundos. Eu não prometo nada, mas posso tentar ficar o tempo que vocês precisarem. Fernando, ainda parado na porta da cozinha com a caçula no colo, sentiu um nó subir pela garganta. Não era apenas o que ela disse, era como ela disse, sem pressão, sem drama, como se a dor deles fosse natural e merecesse ser acolhida, não resolvida com pressa. Ela foi à cozinha, abriu os armários, encontrou farinha, ovos, leite. Enquanto misturava os ingredientes, começou a cantarolar uma canção antiga, uma modinha que sua avó cantava em Minas Gerais. As crianças, uma a uma, foram se aproximando. Aos poucos, a tensão se dissipou. Até o caçula, que não soltava o pescoço do pai desde a morte da mãe, esticou os bracinhos para Lucia. Ele quer ir com você, Fernando disse, quase em sussurro, entregando o menino relutante. Lucia o pegou com cuidado, como se segurasse algo sagrado, e o bebezinho, que não sorria havia meses, deu um risinho tímido ao sentir o cheiro de lavanda no cabelo dela. Naquela noite, enquanto o bolo assava e as crianças jantavam pela primeira vez sem brigas, Fernando sentou-se no sofá da biblioteca, exausto, mas com o coração mais leve do que em muito tempo. Lucia apareceu com 2 xícaras de chá de camomila. Você não me perguntou por que estou aqui? Ela disse, sentando-se ao seu lado, sem invadir seu espaço, mas preenchendo o vazio ao seu redor. Estou com medo de perguntar, respondeu ele, olhando para as próprias mãos. Porque se você tiver uma razão boa demais, vou querer que fique. E se você ficar e depois ir embora, não sei se sobrevivo. Ela ficou em silêncio por um longo instante. Depois, com voz baixa, quase íntima, sou estéril, desde os 22 anos. Um erro médico durante uma cirurgia de apendicite danificou meus ovários. Os médicos disseram que nunca terei filhos. Pausa dramática. Mas isso não quer dizer que não possa amar como mãe. Fernando virou-se para ela, os olhos úmidos. Por que veio? Porque li sobre você num jornal antigo. Uma reportagem de 3 anos atrás. Jovem empresário e sua esposa constroem escola em comunidade carente do interior de Goiás. Sua mulher, Mariana. Ela era minha amiga de infância. Crescemos juntas em catalão. Ela me escreveu antes de morrer. Uma carta. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar você. Que eu era a única pessoa que entenderia o que vocês construíram juntos. Fernando ficou paralisado. Nunca soube daquela carta. Mariana nunca mencionara Lucia. Por que só agora? Porque precisei curar minhas próprias feridas primeiro. Perdi minha mãe, meu noivo e a esperança de ser mãe biológica. Demorei a entender que o amor não precisa de sangue, só de coragem. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Fernando não sonhou com o acidente. Sonhou com um jardim, e no centro dele, uma mulher de vestido azul regando flores com as mãos cheias de terra, enquanto 8 crianças corriam ao seu redor, rindo. Mas o que ele não sabia, e o que Lucia ainda não revelara, era que a carta de Mariana continha um segredo que mudaria para sempre a vida de todos ali. E esse segredo não era apenas sobre amor, era sobre paternidade. Os dias que se seguiram foram como um milagre silencioso. Lucia não impôs regras rígidas, não criou horários militares, não transformou a casa em um regime de disciplina. Em vez disso, ela reconstruiu o ritmo da vida. Começou com pequenos gestos. Acordava cedo, preparava um café com pão caseiro e queijo de Minas que trazia de sua terra natal. Chamava cada criança pelo nome antes de qualquer ordem. Ouvia de verdade os desabafos do mais novo, que ainda falava com a mãe nas noites de insônia. Ajudava o do meio, que tinha dislexia, a ler histórias em voz alta sem pressa, sem julgamento. Ela inventava brincadeiras absurdas,
como jantar de cabeça para baixo, onde todos comiam deitados no teto, ou melhor, fingiam que o chão era o teto, com toalhas penduradas e lanterna no queixo. As risadas voltaram, não aquelas forçadas de quem tenta parecer feliz, mas gargalhadas genuínas que ecoavam pelos jardins e assustavam os passarinhos. Fernando observava tudo de longe, no início. Tinha medo de se deixar levar, mas era impossível não sentir o coração amolecer quando via Lucia ensinando a caçula a amarrar os cadarços com versinhos bobos, ou quando ela dançava forró sozinha na cozinha, girando com uma vassoura como se fosse o parceiro mais elegante do mundo. Até que Rafael, o mais velho, envergonhado, mas rindo, puxava-a para dançar de verdade. Houve momentos inesperadamente engraçados, como quando o trio mais novo, gêmeos de 5 anos e o irmão de 6, tentou ajudar Lucia a fazer geleia de morango e transformou a cozinha num campo de batalha vermelho. Ela não gritou, apenas os vestiu com capas de super-heróis feitas de sacos de lixo e os nomeou Guardiões da Geleia Perdida, transformando o desastre em lenda familiar. Mas por trás da leveza, Lucia carregava uma solidão antiga. À noite, quando todos dormiam, ela se sentava na varanda de trás, sozinha, olhando as estrelas. Fernando a surpreendeu ali certa madrugada, depois de acordar com insônia. "Você nunca fala de você", disse ele, aproximando-se com 2 taças de vinho tinto. "Só dá, nunca pede." Ela sorriu, mas não respondeu logo. Depois de um longo silêncio falou: "Dar é a única forma que encontrei de não me afogar na saudade do que nunca terei. Se eu parar de cuidar, sinto que perco tudo de novo. Mas você merece receber também, Lucia." Ela olhou para ele e pela primeira vez, Fernando viu o brilho frágil de uma mulher que não se permitia sonhar. "E se eu me apegar demais? E se eu começar a amar essas crianças como se fossem minhas, e um dia você decidir que não preciso mais estar aqui?" Fernando engoliu seco. Sentou-se ao lado dela, os ombros quase se tocando. "Eu já decidi. Você precisa estar aqui, não como funcionária, como parte da família." O ar entre eles mudou. Não foi um beijo, não foi uma confissão, foi algo mais profundo. O reconhecimento silencioso de que 2 almas quebradas tinham encontrado um espelho uma na outra. Mas o segredo que Lucia guardava, a carta de Mariana, ainda pesava em seu peito. Uma semana depois, durante uma arrumação no sótão, em busca de enfeites para o aniversário de Rafael, Lucia encontrou uma caixa de madeira com o nome de Mariana gravado a fogo. Dentro, além de fotos antigas e cartas de amor entre Mariana e Fernando, havia um envelope lacrado com a caligrafia trêmula de sua amiga. "Para Lucia, só quando for o momento certo." Era o mesmo envelope que Mariana lhe entregara por correio, 2 meses antes de morrer. Mas havia outro dentro da caixa. Um segundo envelope, endereçado a Fernando, com apenas 3 palavras escritas na frente. "Leia, com Lucia." Naquela noite, sob a luz amarelada do quarto de hóspedes, os 2 se sentaram no chão, joelhos quase se tocando, coração acelerado. Fernando abriu a carta. A letra de Mariana tremia, como se ela soubesse que o tempo era curto. "Meu amor, se você está lendo isso, é porque Deus achou que era hora. Antes de partir, preciso te dizer algo que guardei por anos, por medo de destruir o que construímos. Dos 8 filhos que você tanto ama, 7 são nossos. Mas o mais novo, o menino de olhos verdes que chegou aos 2 anos, não é biologicamente seu. Eu o adotei escondida, dias antes do acidente, de uma mãe que não podia cuidar dele. Era um segredo entre mim e o orfanato. Mas eu o amei desde o primeiro suspiro. E sabia que você também o amaria, porque seu coração sempre foi maior que o sangue. Perdoe-me por não ter contado em vida, mas eu sabia que se alguém um dia precisasse entender isso, seria Lucia, porque ela também sabe o que é amar sem ter." Fernando desabou. As lágrimas caíram sem controle. Ele olhou para o bebê,
agora com quase 4 anos, que dormia no andar de baixo, alheio a tudo. Eu sempre achei que ele se parecia menos comigo, murmurou, a voz rouca. Mas o amei do mesmo jeito, sempre. Lucia segurou sua mão. Mariana sabia que você era assim. Por isso o escolheu, mas o choque maior ainda estava por vir. Porque no fundo do envelope havia um teste de DNA lacrado em plástico e uma nota final. Se um dia duvidar, Fernando, faça o teste. Mas saiba, o coração dele sempre foi seu, o resto é só papel. Fernando olhou para Lucia, os olhos cheios de perguntas. Por que ela mencionou você? Lucia respirou fundo e pela primeira vez sua voz tremeu. Porque a mãe biológica do caçula era minha irmã mais nova. Ela morreu no parto e me entregou a carta antes de partir. Disse que, se o menino fosse levado por alguém, que fosse por Mariana, e que se algo acontecesse a ela, eu deveria cuidar dele. Fernando ficou sem ar. Então, ele é seu sobrinho? Lucia assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Sim, e eu sabia, desde o dia em que cheguei. Mas não podia contar, porque Mariana pediu que eu deixasse você amá-lo como pai, sem sombras. Só depois, quando a família estivesse pronta, eu deveria revelar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não destrutivo. Era o tipo de silêncio que antecede uma nova verdade, mais profunda, mais verdadeira. Naquela noite, Fernando não foi para seu quarto. Dormiu na poltrona da sala, de mãos dadas com Lucia, enquanto o mundo girava mais devagar ao redor deles. Mas o que nenhum deles imaginava era que alguém mais sabia desse segredo. Alguém que não queria que a verdade viesse à tona. Alguém que estava prestes a aparecer, com um advogado, documentos falsos e uma intenção cruel. A manhã seguinte à revelação da carta, amanheceu com o céu limpo, como se o universo estivesse em paz com a verdade que finalmente viera à luz. Fernando acordou cedo, antes de todos, e foi ao quarto dos caçula. Samuel, como Mariana o chamara desde o primeiro dia. O menino dormia de bruços, com o bumbum para cima e um ursinho surrado apertado contra o peito. Fernando se ajoelhou ao lado do berço, observando cada traço do rosto que agora via com novos olhos. Não como um filho biológico, mas como um milagre entregue. Porque no fundo, o que importava não era o DNA. Era o amor que ele sentia pulsar no peito toda vez que Samuel o chamava de papai. Mais tarde, na cozinha, Lucia preparava panquecas com frutas frescas. As crianças já a tratavam como tia Lu, menos Rafael, que desde a noite da carta olhava para ela com uma mistura de curiosidade e respeito. Ele, mais do que os outros, sentia que algo havia mudado. Tia Lu chamou enquanto ela virava uma panqueca com um movimento quase mágico. Você sempre soube que o Sam não era filho do papai? Ela não titubeou. Sabia que ele era filho do coração, e isso é o que mais importa. Rafael assentiu, pensativo. Depois, com a voz baixa. Eu também sempre achei que ele era diferente, mas não em um jeito ruim, só mais sensível, mais como a mamãe. Lucia sorriu emocionada. E você? Ainda acha que sou só mais uma que vai embora? O garoto encarou-a por um longo momento. Depois, com um meio sorriso travesso, só se você não aceitar o desafio de me ensinar a fazer essa panqueca sem queimar, porque a última cozinheira virou fumaça antes do almoço. Todos riram, até Samuel, que bateu as mãos com entusiasmo. Foi nesse clima de leveza renovada que o telefone tocou. Fernando atendeu, ainda sorrindo, mas o sorriso morreu em segundos. Quem é? Perguntou Lúcia, vendo o rosto dele empalidecer. Um advogado diz que uma mulher chamada Clara Mendes está reivindicando a guarda de Samuel. Alega que Mariana fez a adoção de forma ilegal e que ela é a tia biológica legítima. Lúcia empalideceu. O nome Clara cortou seu coração como uma faca. Minha irmã se chamava Clara. Silêncio. Ela morreu no parto, disse Lúcia, ainda abalada. Quem é essa mulher? Fernando ligou de volta para o advogado, exigindo documentos.
Horas depois, um envelope grosso chegou por motoboy. Dentro havia fotos de uma mulher de meia idade, sorridente, abraçando Samuel ainda bebê. Imagens que não faziam sentido, e um laudo falso de DNA, assinado por um laboratório desconhecido, afirmando que a suposta Clara Mendes era irmã biológica da mãe de Samuel, e, portanto, tinha direito à tutela. Isso é mentira, disse Lucia tremendo. Minha irmã não tinha outra irmã. Nossos pais tiveram só nós duas, e ela nunca usou o sobrenome Mendes. Mas a jogada era cruelmente inteligente. A falsa Clara estava usando a memória da irmã de Lucia para construir uma identidade paralela, com documentos adulterados, testemunhas compradas, até uma conta bancária antiga em nome de Clara, alimentada por depósitos misteriosos. Nos dias seguintes, a mulher apareceu na escola das crianças, tentando conversar com Samuel. Os professores, orientados por Fernando, a impediram. Ela enviou cartas emocionais dizendo que só queria ver seu sobrinho crescer. Até postou vídeos nas redes sociais. Uma tia em busca de justiça por seu sobrinho roubado por milionários. A imprensa começou a farejar a história. Milionário acusado de sequestrar criança órfã. Estampava um tabloide sensacionalista. Fernando, desesperado, procurou seu próprio advogado. Mas os dias passavam e a falsa Clara ganhava apoio público. Até alguns seguidores de Mariana, que a viam como uma heroína social, começaram a duvidar. Foi então que Lucia fez algo inesperado. Vamos enfrentá-la, disse, com determinação nos olhos. Mas não na justiça, no coração. Ela organizou um encontro em praça pública, sem câmeras escondidas, sem truques. Só ela, Fernando, Samuel e a falsa Clara. Você está louca? Fernando protestou. Ela pode usar isso contra a gente. Não se eu fizer o que ela não espera, respondeu Lucia. No dia marcado, sob um sol forte de julho, todos se encontraram no Parque Lage, no Rio. A mulher, alta, bem vestida, com um sorriso ensaiado, chegou com um advogado e um repórter do jornal que publicara a matéria. Mas antes que ela pudesse falar, Lúcia caminhou até ela e ajoelhou-se. Se você for quem diz ser, então você me conhece. Me diga, qual era o nome do nosso cachorro de infância? Qual era a cor do vestido que Clara usava no dia do nosso último encontro? O que ela sussurrou no meu ouvido antes de entrar na maternidade? A falsa Clara congelou. Isso é irrelevante. Tenho documentos. Documentos não choram, disse Lucia, erguendo-se. Documentos não sabem que minha irmã odiava manga, mas fingia gostar para não magoar a mãe. Documentos não sabem que ela rezava o Pai Nosso, ao contrário, quando tinha medo de trovão. E então, com a voz quebrada, virou-se para a câmera do repórter. Minha irmã morreu dando à luz a esse menino. E me entregou ele com um pedido. Cuide dele como se fosse seu sangue. Eu não pude. Mas Mariana pôde. E Fernando amou como se tivesse dado a vida por ele. Quem é você para vir agora, com papéis falsos, e tentar arrancar uma criança do único lar que ele conhece? A falsa Clara tentou se justificar, mas suas respostas eram genéricas, vazias. O repórter, percebendo a farsa, desligou a câmera. Naquela noite, a polícia foi acionada. Investigações revelaram que a mulher era uma fraudadora profissional, especializada em se infiltrar em famílias ricas após tragédias, criando laços falsos para extorquir dinheiro ou obter herança. Ela havia descoberto a história de Samuel por meio de um funcionário do orfanato subornado, mas o alívio durou pouco, porque, dias depois, um novo documento surgiu, não de uma impostora, mas do pai biológico de Samuel, um homem que até então não sabia que o filho existia, e ele também queria a guarda. O nome dele era Eduardo Lima. Tinha 31 anos, motorista de aplicativo em Goiânia, e vivia em um pequeno apartamento no bairro de Campinas. Até 3 semanas atrás, sua vida era simples.
Acordava às 5 da manhã, trabalhava até a noite, cuidava da mãe doente e sonhava em comprar uma moto nova. Nunca soube que Clara, sua ex-namorada de colégio, havia engravidado. Ela sumira após uma briga feia, dizendo que não precisava dele para nada. Morreu sozinha sem deixar rastro, ou quase. Só descobriu a existência de Samuel quando um primo distante, que trabalhava no cartório de óbitos de Catalão, viu o nome da irmã de Clara, Lucia, nos registros do orfanato e ligou por curiosidade. Ao ouvir falar de um menino órfão adotado por um milionário no Rio, Eduardo sentiu o chão desaparecer. "Meu filho está vivo?" perguntou com a voz trêmula. Em poucos dias, fez um teste de DNA com material coletado em um antigo copo que Clara guardara. Um hábito estranho dela, guardar objetos por emoção. O resultado foi positivo, 98% de compatibilidade genética. Agora, com a ajuda de uma ONG de direitos paternos e um advogado de baixo custo, Eduardo entrou com um pedido de tutela provisória. Não queria dinheiro, não queria fama, só queria conhecer seu filho e, se possível, tê-lo de volta. Quando Fernando recebeu a notificação judicial, sentiu um frio percorrer sua espinha. Diferentemente da falsa Clara, esse homem era real e tinha direitos legais. "O que vamos fazer?" perguntou Lucia, sentada com ele na varanda, sob a luz fraca do abajur. Fernando olhou para a casa. As crianças brincavam no jardim. Samuel corria atrás de uma borboleta, rindo com aquele riso puro que só as crianças pequenas têm. Um riso que Fernando havia ensinado a ouvir de novo. "Não posso lutar contra o sangue, Lucia. Se ele é o pai, a lei vai dar razão a ele. Mas o coração..." Ela rebateu, os olhos úmidos. "O coração de Samuel já escolheu você. Ele chama você de papai desde que aprendeu a falar. E se ele um dia souber que eu o tirei do verdadeiro pai? Como vou explicar?" Lúcia calou-se, porque pela primeira vez ela também duvidava, mas não por ciúmes, por justiça. Na semana seguinte, Eduardo apareceu em Itaipava, não com advogados, não com jornalistas, apenas com uma mochila surrada, uma foto antiga de Clara grávida, que ele jurava nunca ter visto antes, e os olhos cheios de uma dor que Fernando conhecia bem, a dor de quem perdeu sem entender por quê. Fernando, contra todos os conselhos, decidiu recebê-lo. "Você pode ficar aqui", disse ao abrirem a porta. "Conhecer Samuel, ver como ele vive." Eduardo, nervoso, assentiu. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Samuel, ao ver Eduardo pela primeira vez, não chorou, não se assustou. Simplesmente olhou para ele e apontou. "Tio!" Eduardo caiu de joelhos chorando. Mas não foi só isso. Durante o almoço, enquanto todos comiam ensopado de carne com mandioca, prato que Lucia aprendera com a mãe de Mariana, Eduardo contou sua história. Falou do amor por Clara, da briga boba por ciúmes, do arrependimento que carregava desde que soube da morte dela. Falou da mãe doente, que agora sonhava em segurar o neto nos braços antes de partir. "Eu não quero tirá-lo de você", disse, olhando para Fernando. "Só quero existir na vida dele, mesmo que seja uma vez por mês, mesmo que seja por carta." Fernando sentiu o peito apertar, porque naquele homem simples via o que poderia ter sido, um pai comum demais para proteger seu filho de um mundo cruel, e ao mesmo tempo via nele a pureza que faltava a tantos que usavam riqueza como escudo. Mas foi Lucia quem teve a ideia. "E se a gente fizer diferente?" sugeriu, naquela noite, durante uma conversa a três sob as estrelas. "E se Samuel tiver dois pais?" Fernando e Eduardo se entreolharam surpresos. "Como assim?" perguntou Eduardo. "Você é o pai biológico. Fernando é o pai do coração. Nenhum anula o outro. E Samuel, ele merece os dois." Houve um silêncio carregado de emoção. "Isso é possível?" perguntou Fernando. "Legalmente é complexo", admitiu Lucia. "Mas humanamente é perfeito." Assim nasceu um acordo inusitado.
Eduardo viria todos os fins de semana, ajudaria nas tarefas, contaria histórias da família biológica de Samuel, ensinaria a pescar, como seu avô o ensinara. Fernando continuaria como guardião legal, provedor, figura paterna diária, e Lúcia seria a ponte entre os dois mundos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos, porque na véspera do primeiro fim de semana oficial de Eduardo na mansão, a mãe dele sofreu uma parada cardíaca e antes de entrar em coma, sussurrou ao ouvido do filho uma frase que mudaria tudo. Cuidado com a mulher de azul, ela sabe mais do que conta. Fernando e Lúcia não entenderam, mas Eduardo ficou pálido, porque sua mãe nunca tinha visto Lúcia. Então, como ela sabia da mulher de azul? A frase ecoou na mente de Eduardo como um sino funesto. Mulher de azul. Ele não havia mencionado a cor do vestido de Lúcia a ninguém, nem ao seu advogado, nem à mãe, cuja saúde se deteriorava havia meses e que mal acompanhava as notícias. E ainda, assim, no limiar entre a vida e a morte, foi essa a imagem que ela escolheu para transmitir um aviso. Ela nunca viu você, disse Eduardo a Lúcia, na manhã seguinte, com a voz carregada de inquietação, enquanto caminhavam pelo jardim longe das crianças. Mas falou de você como se já soubesse que você estaria aqui. Lúcia empalideceu, não por medo, mas por um reconhecimento profundo, porque havia, sim, um segredo que ela ainda não havia contado a ninguém, nem a Fernando, nem a Eduardo. Era sobre a noite em que Clara morreu. Eu estava lá, disse finalmente com a voz trêmula, no hospital. Clara me ligou às 3 da manhã desesperada. Disse que estava em trabalho de parto prematuro, que não tinha ninguém. Fui correndo. Cheguei a tempo de vê-la segurar Samuel pela primeira e última vez. Antes de fechar os olhos, ela me disse, se um dia alguém usar meu nome para machucar meu filho, desconfie de quem fala demais sobre mim, mas não me conhecia. Ela fez uma pausa, respirando. O fundo. Sua mãe, ela nunca foi próxima de Clara. Elas se viram só 2 vezes em reuniões de família distantes. Clara até me disse que sua mãe a julgava, que a chamava de sonhadora irresponsável. Então, por que ela diria isso agora? Eduardo sentiu um arrepio, porque de repente recordou-se de algo que havia esquecido. Minha mãe, antes de Clara sumir, teve um encontro com uma mulher que disse ser amiga de infância da Clara. Veio aqui em casa com um caderno antigo dizendo que trazia mensagens espirituais da avó de Clara. Minha mãe acreditou. Desde então, começou a desconfiar de tudo que Clara fazia. Foi por isso que a briga entre nós piorou. Lúcia arregalou os olhos. Um caderno? Sim, ela ainda guarda. Diz que é sagrado. Naquela mesma tarde, com permissão de Eduardo, Lúcia e Fernando viajaram para Goiânia. A casa era modesta, cheia de santos e fotos antigas. A mãe de Eduardo, agora em estado estável, mas frágil, os recebeu com olhos velados, mas lúcidos. Vocês vieram por causa do caderno, disse, sem rodeios, como se já esperasse por eles. Ela o trouxe de dentro de uma gaveta forrada com pano roxo. Era um caderno escolar comum, mas as páginas estavam cobertas por uma caligrafia esquisita, cheia de símbolos e mensagens pseudo-espirituais. Lúcia folheou com cuidado e então viu. No canto de uma página, quase apagado, estava um nome. Irmã Marta, Centro Luz do Amanhã. Era um nome falso, mas Lúcia reconheceu a letra. É dela, sussurrou. E quem? Perguntou Fernando. Da mulher que matou minha irmã. Silêncio. O quê? Exclamou Eduardo, chocado. Lúcia explicou com a voz firme, mas os olhos cheios de dor. Clara não morreu por complicações do parto. Morreu por negligência médica deliberada. A enfermeira que cuidava dela naquele hospital era membro de um grupo espiritualista extremista que acreditava que crianças nascidas fora do casamento eram almas perdidas. Ela interrompeu os medicamentos, alegando vontade divina. Só descobri isso meses depois, com a ajuda de um médico que se arrependeu.
A mulher foi presa, mas usou um nome falso: Irmã Marta. E agora, ela está usando sua mãe, Eduardo, porque sabe que você pode tirar Samuel daqui. E ela não quer que essa criança viva em uma casa onde o amor supera o sangue, porque isso destrói a doutrina dela. Fernando sentiu o sangue ferver. Ela está manipulando tudo desde o início. A falsa Clara, as cartas, até o seu aparecimento, Eduardo, pode ter sido orquestrado. Não, disse Eduardo com voz firme. Meu DNA é real, meu amor é real. Mas o caminho até aqui pode ter sido pavimentado por ela, concluiu Lucia. De volta ao Rio, a tensão era palpável. Eduardo, abalado, quase desistiu de tudo. Mas foi Samuel quem o fez mudar de ideia. Naquela noite, o menino, que raramente falava muito, foi até o quarto onde Eduardo dormia no sofá e colocou na mão dele um desenho. 3 figuras de palito. Um homem de terno, Fernando, um homem de boné, Eduardo, e uma mulher, de vestido azul, Lucia, todos segurando as mãos com um coração enorme em cima. Papai, tio, tia Lu, família, disse com simplicidade. Eduardo chorou em silêncio, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir, porque 2 dias depois, o Centro-Luz do Amanhã foi às redes sociais. Num vídeo com milhares de visualizações em poucas horas, uma mulher de véu branco, a irmã Marta, aparecia com lágrimas nos olhos dizendo: estamos testemunhando a corrupção de uma alma pura. Uma criança, nascida em dor, está sendo usada por forças materialistas. Seu verdadeiro caminho espiritual está sendo apagado por riqueza e ilusão. Mas o céu não permitirá que o mal prevaleça. A verdade virá à luz, e com ela, a purificação. O vídeo viralizou, e dentro de 48 horas, uma denúncia anônima foi entregue ao Conselho Tutelar. Alegava que Samuel estava sendo submetido à doutrinação espiritualista e privado de sua identidade biológica. Fernando, Lucia e Eduardo foram convocados a depor, e pela primeira vez, o amor que construíram parecia prestes a ser desmontado por mentiras disfarçadas de fé. Mas Lucia sabia, aquela mulher não representava Deus, representava o medo. E o medo, por mais que grite, sempre perde para o amor, quando o amor é corajoso. O depoimento no Conselho Tutelar foi marcado para uma manhã nublada de agosto, dias antes do aniversário de Samuel. O clima na cidade estava tenso, não apenas por causa do caso, mas porque o vídeo da irmã Marta havia gerado uma onda de apoio em comunidades religiosas conservadoras. Mensagens anônimas chegavam diariamente à mansão. Devolvam a criança à vontade divina. O sangue chama, o céu vê. Vocês estão corrompendo uma alma escolhida. Fernando considerou contratar seguranças, mudar as crianças de escola até sair do país. Mas Lucia o impediu. Se fugirmos, damos razão a ela. O que ela quer não é a criança. É o poder de decidir quem merece amar. Eduardo, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Tinha passado as últimas noites revisando cada documento, conversando com o médico que testemunhara a negligência no hospital, até localizar a ex-enfermeira, que após sair da prisão mudara de nome, mas continuava ativa em círculos esotéricos sob o título de Irmã Marta. Na manhã do depoimento, os 3 chegaram juntos. Fernando de terno escuro, Eduardo com camisa social simples e sapatos gastos, Lucia de vestido azul, o mesmo da primeira vez que entrara na casa, como um ato simbólico de resistência, serena. O Conselho Tutelar era composto por 5 membros. 2 pareciam imparciais, um claramente influenciado pela campanha online. Outra, uma assistente social experiente, observava tudo em silêncio. E o 5º era a filha da irmã Marta, disfarçada sob um novo nome e cargo, infiltrada há anos no sistema. Durante as primeiras horas, tudo pareceu desmoronar. A falsa denúncia alegava que Samuel era impedido de frequentar cultos religiosos que lhe davam mensagens espirituais manipuladas e
que vivia em excesso material, o que desconectava sua alma da simplicidade divina. Apresentaram prints de redes sociais, fotos de aniversário com brinquedos, passeios de helicóptero para visitar uma fazenda didática, até o bolo de chocolate que Lucia fazia todas as quintas-feiras. Isso não é vida para uma criança órfã, disse o conselheiro alinhado à campanha com voz grave. Isso é exibição. Fernando ia responder, mas Lucia tocou seu braço. Era a vez dela. Com calma, ela se levantou. Não com raiva, com clareza. Conselheiros, permitam-me esclarecer algo. Samuel não é órfão. Ele tem um pai que o levanta às 6 da manhã para fazer o café da manhã. Tem um tio que aprendeu a amarrar cadarço para que ele não tropece. Tem uma mulher que reza por ele todas as noites, não com palavras de medo, mas com ações de amor. Ela caminhou até uma pasta que trouxera. Aqui estão os registros escolares. Samuel aprende a ler, a dividir, a cuidar de plantas. Aqui, os recibos de doações que Fernando faz mensalmente a abrigos. Sim, ele não mostra nas redes, mas ajuda. Aqui, as cartas que Eduardo escreve para Samuel toda semana, mesmo quando está trabalhando. E aqui, ela abriu um envelope. Aqui está o diário da minha irmã Clara. Nas últimas páginas ela escreveu: se meu filho crescer rodeado de amor, não importa quantos pais ele tenha, ele será abençoado. A sala ficou em silêncio. Mas então, a conselheira infiltrada interveio. Isso é emocionalismo. A lei protege o vínculo biológico. E o pai biológico só agora apareceu. Isso mostra descaso. Foi então que Eduardo falou, pela primeira vez com autoridade: eu não apareci agora. Eu fui apagado. Minha namorada foi caluniada, minha família foi manipulada e minha mãe quase morreu acreditando em mentiras. Mas eu estou aqui por escolha, não por obrigação. E peço ao conselho que não transforme meu filho em um troféu de guerra espiritual. A assistente social silenciosa então abriu a boca. Tenho acompanhado esse caso há semanas. Estive na escola das crianças. Falei com professores, com vizinhos. Ninguém viu sinal de doutrinação. Vi, sim, 8 crianças felizes, seguras, com rotina, afeto e limites. A única doutrina que vejo aqui é a do respeito humano. Naquela noite, o conselho decidiu, por 4 votos a 1, arquivar a denúncia. Samuel permaneceria com Fernando. Eduardo teria direito a visitas semanais e participação em decisões importantes. E Lucia foi reconhecida oficialmente como figura materna afetiva, com direitos legais de representação em emergências. A vitória foi celebrada com um jantar simples: arroz, feijão, bife e suco de laranja. O prato favorito de Samuel. Mas nos bastidores, a irmã Marta não desistira. Ela sabia que, se não pudesse destruir a família pela lei, faria pela dor. 2 dias depois, durante a festa de aniversário de Samuel, temática Super-Heróis do Coração, uma mulher vestida de entregadora de flores deixou um buquê na porta. Dentro, entre as rosas amarelas, havia um bilhete. O céu vê e julga, preparem-se. Fernando queimou o bilhete, mas Lucia guardou as palavras no coração, porque sabia, a próxima batalha não seria nos tribunais, seria em casa, e dessa vez o perigo viria de dentro, porque alguém naquela mansão já estava sob influência da irmã Marta. Os dias após a festa de aniversário de Samuel foram de uma calma enganosa. As crianças voltaram à rotina com mais energia do que nunca. Rafael até começou a ensaiar um número de mágica para o próximo evento escolar, enquanto as meninas mais novas organizavam um clube do chá na varanda com xícaras de plástico e biscoitos esfarelados. Até Samuel, normalmente tímido, andava com um capa de toalha amarrada nos ombros, declarando-se capitão do amor. Mas Lucia percebeu algo. Rafael estava diferente. Não era só o entusiasmo pela mágica. Era um brilho nos olhos que não combinava com sua natureza. Ele passava horas no quarto com a porta fechada, digitando no celular. Quando Lucia tentava
Conversar, ele respondia com frases curtas, quase frias, e pela primeira vez, desde que ela chegara, recusou um abraço. "Tô ocupado, tia Lu", disse, sem olhar nos olhos dela. Fernando notou também, mas atribuiu à fase de adolescência. Lucia, no entanto, sabia que era mais. Uma noite, ao passar pelo corredor, ouviu Rafael sussurrando no quarto. "Sim, eu entendi. O plano é na próxima semana. Eu cuido do acesso." O coração dela gelou. Na manhã seguinte, fingiu normalidade, mas seguiu Rafael, discretamente até a escola. Lá, viu-o entregar um envelope a um rapaz mais velho, um ex-aluno conhecido por envolvimento com grupos radicais de purificação moral. O rapaz sorriu, acenou com a cabeça e foi embora. Lucia não esperou. Voltou para casa, ligou para uma amiga jornalista de investigação com quem havia trabalhado anos antes em um caso de abuso institucional e pediu ajuda para rastrear o número do celular de Rafael. O que descobriu a deixou sem ar. Rafael havia sido recrutado. Não por crime, não por ódio, mas por culpa. A irmã Marta, ou alguém agindo em seu nome, havia criado uma conta falsa nas redes sociais usando fotos antigas de Mariana. Sob o perfil Mãe do Céu, ela enviara mensagens a Rafael. "Seu pai está traindo minha memória, mandando meu filho para longe da verdade espiritual. Você é o mais velho. Cabe a você proteger a alma do seu irmão." Rafael, ferido pela perda da mãe, vulnerável e sedento de propósito, acreditou. Acreditou que estava honrando Mariana. Acreditou que Fernando, ao aceitar Eduardo e Lucia, estava esquecendo o verdadeiro amor. E pior, ele concordou em ajudar a irmã Marta a levar Samuel. O plano? Durante o próximo fim de semana, quando Eduardo viria, Rafael distrairia os adultos com um acidente falso no jardim. Enquanto todos corriam para ajudar, um homem, disfarçado de entregador, entraria e levaria Samuel. Lúcia não contou a Fernando de imediato. Sabia que ele explodiria. Em vez disso, foi até o quarto de Rafael naquela noite com uma xícara de chocolate quente. O mesmo que Mariana fazia quando ele tinha pesadelos. Sentou-se na cama, em silêncio. "Você tá sabendo, né?" disse Rafael sem encará-la. "Sei que você está com dor", respondeu Lucia, com voz suave. "E que alguém usou essa dor contra você." Ele engoliu seco. Os olhos marejaram. Ela parecia ser a mamãe. Falava como ela. Até usava as mesmas frases. "Mas não era", disse Lucia. "Porque sua mãe nunca teria pedido para você trair seu irmão. Ela lutou a vida inteira por inclusão, por amor além das fronteiras. Você acha que ela aprovaria alguém que quer levar Samuel embora só porque não nasceu do mesmo sangue?" Rafael desabou. Chorou como não chorava desde o enterro. "Eu só queria fazer algo por ela." "Então faça algo verdadeiro", disse Lúcia, segurando sua mão. "Proteja seu irmão, não com segredos, com coragem." Na manhã seguinte, Rafael entregou ao pai o celular, as mensagens, os nomes. Fernando, abalado, abraçou o filho por longos minutos. "Eu falhei com você", sussurrou. "Não", disse Rafael. "Você só estava tentando segurar 8 mundos ao mesmo tempo. Eu só queria segurar um pedaço da mamãe." Mas a redenção de Rafael não terminou ali. Ele teve uma ideia. "Se ela quer usar a mamãe contra a gente, vamos usar a verdade dela contra a mentira." Com a ajuda de Lucia, reuniu todas as cartas, vídeos antigos, entrevistas que Mariana dera sobre adoção, sobre amor incondicional. E com permissão de Fernando, gravou um vídeo emocionante. "Minha mãe não teria medo de amar além do sangue. Ela teria orgulho da nossa família." Postou nas redes sociais. Em 24 horas, o vídeo teve 2 milhões de visualizações. Comentários inundaram as redes. "Isso é o que verdadeiramente significa família. Chorei do começo ao fim. Obrigado, Rafael, por me lembrar do que é amor." A irmã Marta tentou responder com um novo vídeo, mas foi massacrada pelos próprios seguidores, que agora viam suas ações como manipulação cruel. Mas o golpe final
veio de onde ninguém esperava. A mãe de Eduardo, ainda em recuperação no hospital, gravou um áudio fraco, mas firme. Quem usa o nome dos mortos para separar os vivos não serve a Deus, serve ao medo. Meu neto tem 2 pais e uma tia que é anjo. Quem tentar tirar isso dele, terá que responder a mim e ao céu de verdade. O áudio se espalhou como fogo em palha seca. A irmã Marta desapareceu das redes. Seu centro foi fechado por irregularidades fiscais. E a mulher que a representava foi identificada como Cristina Alves, ex-enfermeira condenada, que usava identidades falsas para continuar sua cruzada de purificação espiritual. A justiça finalmente a alcançara. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam em paz, Fernando encontrou Lúcia na varanda, olhando para as estrelas. Você salvou minha família, disse ele, sentando-se ao seu lado. Não, respondeu ela, com um sorriso tímido. Nós salvamos uns aos outros. E então, pela primeira vez, ele segurou sua mão. Não como gratidão, como desejo. Lúcia, eu me apaixonei por você quando vi como você olhou para Samuel no primeiro dia, como se já o amasse antes mesmo de conhecê-lo. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. E eu me apaixonei por você quando vi que mesmo com todo esse dinheiro, você ainda sabia chorar de verdade. Os lábios deles se encontraram com a suavidade de quem já esperou demais. Mas, antes que o beijo se aprofundasse, uma voz sonolenta veio do corredor. Tia Lu, papai, vocês estão se beijando? Era Samuel de pijama com o ursinho na mão. Eles se afastaram rindo. Tá vendo, Sam? Disse Fernando, pegando o menino no colo. Às vezes o amor aparece quando a gente menos espera, mas exatamente quando mais precisa. Samuel sorriu sonolento. Então, a tia Lu vai ser minha mamãe? Lúcia e Fernando se entreolharam. E naquele momento, souberam que a resposta não precisava de palavras, porque as próximas semanas trariam uma nova revelação, uma que mudaria para sempre o destino de Lúcia, algo que nem ela, nem Fernando, nem o céu haviam previsto. O outono chegou suavemente a Itaipava, pintando as árvores com tons de âmbar e dourado. Na mansão, a vida fluía com uma harmonia que parecia impossível meses antes. As 8 crianças tinham seus próprios rituais. Rafael ensaiava mágicas com Eduardo nos fins de semana. As meninas mais novas escreviam cartinhas para a vovó do céu, como chamavam Mariana, e deixavam debaixo da árvore do jardim. E Samuel, agora com quase 5 anos, dormia todas as noites com a cabeça no colo de Lúcia, ouvindo histórias sobre estrelas que viravam anjos. Fernando e Lúcia, por sua vez, caminhavam juntos em silêncio todas as noites. Às vezes, conversavam. Outras, apenas seguravam as mãos, como se o toque fosse suficiente para dizer tudo o que o coração sentia. O beijo daquela noite não foi o último, foi o primeiro de muitos, mas ainda não havia promessas, apenas presença. E para 2 corações que tinham vivido tanto abandono, a presença era o maior juramento, até que numa manhã de sábado, Lúcia acordou com uma tontura súbita. Sentou-se na cama, ofegante, com o coração acelerado. Achou que fosse estresse, mas, nos dias seguintes, os enjoos voltaram, as náuseas matinais, a sensibilidade nos seios, o cansaço que não passava. Deve ser alguma virose, disse a si mesma, sorrindo com ironia. Até meu corpo quer me pregar uma peça, mas no fundo algo dentro dela sabia. Naquele mesmo dia, comprou um teste de gravidez. Escondeu na bolsa, esperou até que todos estivessem dormindo. Foi ao banheiro, fechou a porta, seguiu as instruções com as mãos trêmulas. 2 linhas. Lúcia caiu de joelhos, não de alegria, não de tristeza, de choque absoluto. Não é possível, sussurrou olhando para o espelho. Sou estéril. Os médicos disseram que era impossível, mas os médicos não conheciam o milagre do amor, nem o poder de um corpo que, após anos de luto e dor, finalmente se sentia em casa. Ela passou a noite em claro, pensando, seria um erro, um milagre, um teste falso?
No dia seguinte foi a uma clínica discreta, fez exames de sangue e ultrassom. O resultado foi confirmado. Estava grávida, 6 semanas. O médico, um senhor de cabelos brancos e olhos gentis, sorriu. Às vezes, o corpo se cura de formas que a ciência não entende. Talvez seu útero tenha respondido ao equilíbrio emocional, ao amor, à paz. Lucia saiu da clínica com as mãos no ventre, como se já pudesse sentir a vida crescendo ali. Uma vida que, por todos os prognósticos médicos, nunca deveria existir. Mas como contar a Fernando? Como dizer ao homem que já criava 8 filhos, incluindo um que não era seu sangue, que agora viria mais um? Um filho que seria, pela primeira vez em anos, seu e dela. Naquela noite preparou um jantar simples. Sopa de legumes, pão caseiro, suco de maracujá. Chamou Fernando para a varanda, onde tudo começou. "Preciso te contar algo", disse com a voz trêmula. Fernando, imediatamente preocupado, segurou suas mãos. "Está tudo bem? Você está doente?" Ela olhou nos olhos dele, olhos que tinham visto o abismo, mas escolheram a luz, e sorriu, com lágrimas escorrendo. "Estou grávida." Fernando congelou. Por um segundo, o mundo parou. "Mas você disse que era estéril." "Sim, mas o corpo tem seus mistérios. E talvez o céu tenha decidido que a gente merecia um milagre só nosso." Fernando não falou. Apenas a abraçou com força, como se temesse que ela desaparecesse. Depois, beijou sua testa, seus olhos, seu ventre ainda plano. "Vamos chamar de Mariana se for menina", sussurrou, "e Clara se for menino, porque essa criança é feita de amor, perda, redenção e da coragem de 2 mulheres que nunca se conheceram, mas se completaram." Lucia chorou, porque pela primeira vez ela também seria mãe. Não por adoção, não por acaso, mas por destino. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela casa. As crianças explodiram de alegria. Rafael, com os olhos brilhando, disse: "Agora a gente vai ser 9. Samuel, com sua simplicidade profunda, colocou a mão no ventre de Lúcia e disse: "Irmãozinho tio Edu, irmãozinho papai, irmãozinho tia Lu, irmãozinho de todos nós", respondeu Fernando, abraçando os dois. Mas a verdadeira surpresa veio semanas depois. Durante uma consulta de rotina, o ultrassom revelou algo incomum. "Há 2 sacos gestacionais", disse o obstetra, surpreso. "Você está esperando gêmeos." Lucia e Fernando se entreolharam, incrédulos. "2?" perguntou Fernando, rindo nervoso. "Depois de 8, Deus resolveu fechar com chave de ouro?" Lucia, com a mão no ventre, sorriu com lágrimas nos olhos. "Talvez ele queira nos lembrar que nunca é tarde para recomeçar." E assim, naquela mansão que um dia foi um mausoléu de silêncio, agora ecoavam risos, planos, sonhos. Fernando voltou a usar ternos, mas agora com manchas de suco de laranja. Lucia continuava de vestido azul, só que agora com o ventre crescendo, cercada por 8 crianças que a chamavam de mãe sem hesitar. E, no meio de tudo isso, havia um amor que não precisava de grandiosidade, só de continuidade. Mas a história não termina aqui, porque no meio de tanta luz, uma sombra ainda respirava. A irmã Marta não estava morta, estava presa, sim, mas suas palavras ainda circulavam. E em algum lugar do Brasil, outra criança estava prestes a ser usada como peça em seu jogo doentio. E dessa vez, Lucia e Fernando não ficariam de braços cruzados. Eles fundariam algo maior, algo que protegeria não só seus filhos, mas todas as crianças que o mundo tentava apagar. Mas essa é uma história para outro tempo, porque por agora o que importa é que, sob o mesmo céu que viu lágrimas, nasceu uma família feita de escolhas, não de acasos. E nela o amor venceu, não com gritos, mas com presença. 2 anos se passaram. A mansão em Itaipava agora tinha mais risadas, mais pés descalços correndo pelo corredor e mais amor do que jamais coube em seus cômodos de vidro e concreto. A família Valença tornara-se
conhecida não pelo luxo, mas pela generosidade discreta, pelas portas abertas, pelos braços sempre prontos a acolher. Os gêmeos, Clara e Mariana, como haviam decidido, tinham 1 ano e meio. Clara, de olhos verdes como a tia que nunca conhecera, era tranquila, observadora, já tentava segurar o copo sozinha. Mariana, de olhos castanhos como os de Fernando, era uma miniatura de Lucia em energia. Ria alto, derrubava tudo e adorava ser carregada nos ombros do irmão mais velho, Rafael, que, aos 15 anos, agora sonhava em ser psicólogo infantil. Samuel, agora com 7 anos, era o coração sensível da casa. Sabia quando alguém estava triste só pelo jeito de respirar. Tinha uma coleção de pedrinhas coloridas que chamava de amuletos do amor e as distribuía a quem precisasse de um abraço. Eduardo, depois de anos dirigindo o aplicativo, abriu uma pequena oficina mecânica com o apoio de Fernando. Não como doação, mas como sociedade. Pai em Irmãos Mecânica ficava em Goiânia, mas ele vinha todo mês ao Rio, trazendo doces caseiros da mãe, que agora, recuperada, ensinava receitas a Samuel por chamada de vídeo. Mas o maior legado não estava dentro dos muros da mansão, era fora dela. 1 ano após os gêmeos nascerem, Lucia e Fernando fundaram o Instituto Raízes do Amor, não uma instituição de caridade, mas um centro de apoio a famílias não tradicionais, pais solteiros, adoções tardias, lares com múltiplos cuidadores, casais LGBTQIA+, avós criando netos. Ofereciam orientação jurídica, terapia familiar, até oficinas de culinária para ensinar que o afeto também se constrói à mesa. O nome veio de uma frase que Mariana, a esposa de Fernando, escrevera em seu diário: família não é onde você nasce, é onde suas raízes encontram terra fértil para crescer. Lucia, agora com 32 anos, dava palestras por todo o Brasil, não como especialista, mas como testemunha. Contava sua história com humildade, da dor da esterilidade à graça do milagre, do medo da rejeição à coragem de amar, sem garantias. Fernando, aos 35, havia abdicado da presidência do conselho da empresa familiar. Hoje, atuava como investidor anjo em projetos sociais, especialmente na área de proteção infantil. Mas seu maior orgulho? Preparar o lanche das crianças todas as manhãs. Sou o mestre do pão com queijo, brincava. Eles se casaram num sábado simples, sob uma tenda branca no jardim. Sem imprensa, sem convidados famosos, só as crianças, Eduardo, a mãe dele, alguns amigos íntimos e o padre que havia batizado. Mariana, a filha mais nova. Rafael foi o pajem de honra. Samuel, o guardião das alianças. E quase as perdeu na grama, provocando gargalhadas de todos. Na noite de núpcias, enquanto as crianças dormiam e os gêmeos mamavam tranquilos no berço ao lado, Fernando segurou a mão de Lucia e disse: você salvou minha vida sem nem perceber. Não, respondeu ela com um sorriso cansado, mas pleno. Nós nos resgatamos juntos. E no meio do caminho, aprendemos que família não é perfeita, é persistente. Naquela mesma semana, o Instituto Raízes do Amor recebeu um novo caso. Uma menina de 3 anos, órfã, retirada de um grupo espiritualista extremista, liderado por uma mulher que usava o nome Irmã Celeste. Lucia leu o relatório e sentiu um frio familiar, mas dessa vez não teve medo, porque agora ela não estava sozinha. Tinha um marido que a amava com os pés no chão. Tinha 8 filhos que a chamavam de mãe. Tinha 2 bebês que cresciam com seu sangue e seu espírito. E tinha, acima de tudo, a certeza de que o amor verdadeiro não se esconde, ele se multiplica. E assim, sob o mesmo céu que um dia testemunhou desespero, agora brilhava uma luz que não vinha de riqueza, mas de resiliência humana. A história de Fernando e Lucia não terminou. Ela continua, em cada criança abraçada, em cada pai que decide ficar, em cada mulher que acredita que ainda pode amar, mesmo depois de ouvir que é incapaz.
Porque no final, o que importa não é quantos filhos você tem, é quantos corações você é capaz de cuidar. E nisso, Fernando e Lucia se tornaram verdadeiramente ricos.